Ô, gente, voltando ao Palmeiras, o Palmeiras investiu timidamente outra vez, né? Investiu, que eu digo, botou grana, mas ele renovou muitos jogadores do elenco, ele manteve a base, ele está segurando os mineiros dentro do que é possível. Acho que há uma cota de vendas, até porque não teria como utilizar esses garotos. O Pipeno, acho que foi o Vampeta ou o Pipeno, os dois falou sobre o melhor time e talvez não o melhor elenco. Basta isso para o Palmeiras pleitear mais um campeonato brasileiro, Pipeno? Então, eu acho, Flávio, que o Palmeiras, ele tem algumas coisas que ele tem que fazer, porque o Palmeiras teve duas experiências, uma ruim e uma boa, em 2022 e 2023, no mesmo setor. 2022, quando na semifinal da Libertadores o Palmeiras perdeu o Veiga, o prejuízo foi muito grande. E em 2023 o Palmeiras não tinha esse reserva para o Veiga e deu sorte do Veiga aguentar até o final do ano. Mas a gente não sabe o que vai acontecer agora. Se ele vai ser negociado, se vai ter alguma contusão e tal. Então, eu acho que de cara o Palmeiras tem que arrumar mais um jogador para esse setor, até para poder revezar com o Veiga e ter uma alternativa de substituição, caso ele tenha algum tipo de problema. Segundo, eu acho que tem que... É difícil de substituir, de achar, hein? É difícil. Nossa Por senhora, isso é que difícil. eu acho, Flávio, que o Palmeiras tem que usar mais o Luiz Guilherme, que hoje está no banco de novo e não entrou no jogo. Baita jogador. Então eu acho que o Palmeiras já poderia ter dado mais rodagem a esse jogador no final da temporada, como poderia ter usado mais o Kevin, que agora saiu e tal. Então, veja, eu acho que o Palmeiras talvez tenha sido um pouco tímido na utilização desses garotos. Palmeiras... Já com o Hendrick demorou. Com o Hendrick demorou, então talvez tenha que ser mais radical na utilização. Fiquei sabendo que o Luiz Guilherme tem proposta e pode ser vendido. Viu? Pois é, então. Proposta O de PSG já tentou uma vez. Proposta Barcelona, um monte de time interessado e parece que o Palmeiras vai vender ele, viu? Aí que tá o negócio. Ele chama atenção no mercado. É jogador porque aí é que tá. Porque ele é o grande... Flávio, tudo que o Hendrick ganhou na base e na seleção, o Luiz Guilherme era o parceiro dele. Era os dois. Era os dois. Tudo que o Hendrick tem, o Luiz Guilherme também tem. E ele é muito observado. O pessoal fala que o Barcelona e o Real Madrid olha ele como se fosse um Rivaldo. Eu acho um jogador raro. Então, até hoje o John entrou, falei, o Luiz Guilherme não entrou. Então. Ele tem a possibilidade de ser vendido. E aí não seria para Ucrânia, para Rússia. Não. Time bom da Europa. Bom, time Paris Saint-Germain. O PSG tentou levar os dois de uma vez ano passado. E o Barcelona também. Eu lembro que saiu capa do jornal. Qual é o jornal de Barcelona mesmo? Mais? É o Sport e tem o Mundo Deportivo. É o Mundo Deportivo. Ele como capa uma vez saiu. O Luiz Guilherme. E aí, aí fica o buraco que você falou. Então, aí fica difícil. Aí ficaria, mas tudo bem, se sair, chegar, enfim, uma proposta de 30, 40 milhões, você não vai ter como resistir. E o caixa do clube certamente vai agradecer. Agora, tem que arrumar mais jogador para essa função. Foi um vacilo perder o Scarpa, do modo de entender? Ou deveria ir pro leilão mesmo? Eu acho que o jogador também queria sair naquele momento, né, Fábio? Não. Na volta. Falando na volta agora, que ele foi pro Atlético. Não ter brigado mais por ele. O Palmeiras, eu não sei nem brigado muito. O Palmeiras nem brigou, né? Não. O Palmeiras, Flamengo tentou, além do Atlético Mineiro, que arrematou, acho que tinha mais um clube interessado. O Inter foi o primeiro de todos. O Inter de Porto Alegre foi o primeiro de todos a querer repatriar ele. E eu acho que aquela coletiva do Landim com o Braz e o Gordon, que fala que o jogador estava com medo de ir, com medo de jogar, lembra que falou? Foi ali. Aqui, pra mim, aquela direta é pro Scarpa. Total. Pra mim é pro Scarpa. Total. Por que você chama o Braz de El Gordon? Porque quando ele vai no mercado, aqui na América do Sul, os caras chamam de El Gordon. Chama? Os argentinos, os uruguaios, falam, quando El Gordon vem... O Valdo César me falou, é o Gordon. Então, foi uma chance do Palmeiras trazer esse jogador de volta. Será que ficou algum resquício do fato dele não querer permanecer lá atrás? Mas eu não sei se o problema é ele querer permanecer. Eu acho que o Scarpa é um jogador interessante, não é nenhum gênio da bola, nenhum craque acima. Por exemplo, ele não chega no Atlético Mineiro para mudar o patamar do time. Se ele chegasse no Flamengo, não seria dessa forma. Ele saiu como o melhor jogador do Brasil. Naquele momento, mas ele demorou para chegar naquele estágio.
Ele demorou muito tempo dentro do Palmeiras. O Piperno pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele demorou um tempo dentro do Palmeiras para chegar naquele estágio. Teve problema do dinheiro com o Fluminense. Teve torcedor que já não queria mais ele dentro de campo. Sabe o que eu teria trazido? Teria tentado, se fosse alguém do Palmeiras? O barco que o Boca vendeu agora pro Brighton e que destruiu o Palmeiras na semifinal. E vendeu 19 anos. E vendeu barato. Ele tinha interesse de vender? Ele saiu por 8 ou 9 milhões de dólares porque era a rescisão dele. Então, mas pagou a multa rescisória. Ele não ia querer vir pro futebol brasileiro, queria jogar na Europa. Obviamente. Assim, alguns... Porque ele vai pro Brighton. Ele entra na Premier League, mas não entra no time grandão. São times que agora estão queimando a etapa que geralmente acontecia, que o Brasil fazia, né, de puxar os talentos sul-americanos pro Brasil. Eles despontavam ali com 20, 21 anos e depois o Brasil vendia pra Europa aquele talento que fosse de fora. Argentina, Colômbia, Chile, raramente o Chile, né, no caso. Enfim, os times aqui da América do Sul. Agora não, os times já estão indo pra cima. Eu entendo, também iria no barco. Mas o caso do Scarpa... Foi por meio Arthur. Nossa. O caso do Scarpa, eu acho que é aquele jogador que não é nada espetacular, mas que entra na longa lista de Abel Ferreira de jogadores que ele consegue fazer jogar mais do que eles são. Então o Palmeiras deveria ter brigado por ele? Eu não sei, eu acho que não, acho que passou o tempo. Acho que já foi aquele momento. Claro que se ele voltasse, o Abel ainda estaria ali. Poderia dar muito certo também. Mas eu não sei se ele é a fórmula mágica. Mas você perde o Luiz Guilherme, teoricamente, tá? Se não vender, ok, eu concordo 100% com o Piperno. A gente não viu o Luiz Guilherme ter uma sequência como titular, mas tudo indica que ele vai segurar a bronca. Ok. Mas você eventualmente vende o Luiz Guilherme. Você não vai no Scarpa. Não fica muito dependente de um jogador só que ok, é bom, mas não vai poder jogar todos, pode se machucar. Sim, e o Palmeiras sofreu isso ano passado com o Dudu. Né? A ausência do Dudu destruiu uma parte ali da temporada do Palmeiras. Como foi a ausência do Dudu nos jogos da Libertadores, por exemplo? E foi bem a lesão dele, foi bem no momento que ele estava crescendo na temporada. Volta, hein? Tem uma previsão? Alguém sabe? Não, eles contundiu em agosto, falaram aí em 8, 9 meses e tal. Muita coisa. Se ele voltar pro brasileiro, ok. Tá bom. Brasileiro, Libertadores. Tá bom, tá ok, tá dentro. Ele não vai perder assim, esse momento assim, não vai ser o momento chave. Como você mesmo falou, o Palmeiras, só se ele não quiser, ele não ganha o Campeonato Paulista. Ele é tão superior que ele pode levar até na boa e tem tudo pra ganhar. A gente tá falando do Luiz Guilherme, mas também tem que falar do Estevão, que vai brigar por espaço aqui nessa teoricamente ele tá atrás, né? Assim, é mais novo, na linha do tempo, na pirâmide que tem de hierarquia, né, que até é uma coisa que é muito utilizada. O Estevão tá um pouquinho atrás, mas assim, bola tem. Ele é um cara que, com muita paciência do torcedor, porque é menino, vai errar naturalmente, mas com paciência é um jogador que pode trazer frutos dentro de campo pro Palmeiras, depois uma grande venda que o Palmeiras pode fazer. O que o Palmeiras contratou, vocês entenderam que é pouco para brasileiro. Você também, Vampeta? Não, eu acho que vai medir muito... Deixa eu ver. Aí, quando o Hendrick foi embora, você já tem que estar olhando bem, né? Então. Já é do meio do ano, né? E no meio do ano... Não vai dar pra contar com ele. Ele tem esse... Então, já tem que olhar, acho que, mais pro lugar do Hendrick. Aí ele vai jogar um pouquinho, talvez final do campeonato... Você tem um Franco Lopes lá que ainda não se firmou, né? É o terceiro ano dele. E aí você tem que olhar um atacante. Ele chegou no segundo semestre de 22. Vai virar o terceiro. Eu acho que as outras posições, por exemplo, para lateral esquerdo tem 3. Para lateral direito você tem o Michael Rocha e o Maicon lá, sossegado a zaga ali, sossegado. Eu acho que para frente mesmo, para o lugar do Hendrick, um 9. As contratações, pro Palmeiras não teve uma contratação de impacto. Entendeu? Quem fez contratação de impacto nessa temporada? Flamengo, o Inter, né? Foram esses times. São Paulo não fez uma contratação de impacto, talvez o Luiz Gustavo por nome, não necessariamente pelo futebol apresentado nos últimos tempos. Mas, De La Cruz chega, você fala, essa é pra parar tudo. Aí chega Borré, Alário. Agora, o Palmeiras fez contratações que, assim, a primeiro momento a gente olha com desconfiança. Beleza, Bruno Rodrigues. Ele jogou bem no Cruzeiro. É um medidor? Contratou o Caio Paulista, que fez 3 bons meses no São Paulo.
né? Em Como é relação que eles foram hoje? Os 3 jogaram hoje. entrada Segundo de todo tempo. mundo. Como é que eles foram? Como é que foi? Como é que foi? Me pega. Segundo tempo não foi dos melhores, né? Eu acho que o Aníbal, mais ou menos, o Bruno Rodrigues não foi bem. Caio Paulista falou que entrou bem. Né? O Caio entrou. Agora, O Palmeiras, Pedro, também tem 3 jogadores que vão ser convocados aí, por exemplo, o Gustavo Gomes, né, vai ter Copa América, vai ter eliminatórias. Gustavo Gomes talvez o Veiga, Veiga. o Piquerez. e está sendo convocado o Richard Rios, né? Sim. Pode ser o Veiga também. Aí. O Veiga mudou agora o treinador, a gente não sabe. Aí né? vem uma outra questão, até em cima disso que o Flávio perguntou. Qual foi a última contratação de impacto que o Palmeiras fez? Esse é o ponto, mas aí é que tá. Não faz contratação de impacto e a primeiro momento a gente fala assim. Fez uma contratação cara, mas não era de teve impacto muito, que foi não teve melhora. Fez uma contratação cara, mas não foi de impacto, Flávio. promessa com a Franco Lopes. Não, perfeito. Sim. E agora, pelo futebol que já apresentou, foi caro o Caio Paulista, foi caro o Bruno Rodrigues. Mas aí é que entra. O Abel, ele já fez tanto milagre com tanto jogador na minha boca que você fala assim, pô, esse cara pode ser que jogue muita bola. E tem uma outra coisa. O caro é o seguinte, você junta os 3, dá o Arthur. Bom, então vamos lá. Vendeu muito bem. Se o Palmeiras não está gastando tanto dinheiro e ganha todo ano, inclusive já faz tempo o Campeonato Brasileiro, é o campeão brasileiro. Será que precisa gastar o que se gasta por aí? Chegou uma semifinal de Libertadores de novo. Exatamente. Precisa gastar o que se gasta? Eu acho que esse questionamento é muito válido. Claro, porque aí o Palmeiras o Palmeiras é campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão na última temporada, campeão paulista, semifinal da Libertadores, podendo ter ganho, porque o Cavani abre a batida de pênalti perdendo. Ele abre, aí na sequência o Veiga perde também. O Romero é que entendeu? E no Campeonato Brasileiro foi campeão brasileiro. Na Copa do Brasil perdeu pro campeão. Perdeu pro campeão. 2022, 23. E olha que o Palmeiras perdeu o jogo pra caramba em 2023. Sim. Que não é comum perder e tomar tanto gol. Em 22 e 23, dos 11 títulos que o Palmeiras disputou, até porque em 22 teve o Mundial, o Palmeiras ganhou 6. Então, e veja, o Palmeiras de 23 foi muito econômico. Teve 9 saídas e só 2 chegadas. O Palmeiras só contratou o Richard Rios e o Arthur. E agora contratou 3 e saíram 2. Vendeu o Arthur, ainda vendeu bem. Ó, ele vendeu, pagou o dobro de volta e vendeu pelo dobro de novo. Agora, gente, então, esse é o ponto. Nós vivemos uma cultura. O Mauro César falou uma coisa que eu concordo plenamente. O torcedor, às vezes, ele torce mais para a contratação do que para o time, do que para título. E agora ele torce para o patrocínio. Pois é. Exatamente. Vai começar a brigar. O Palmeiras criou uma situação, desde o tempo do Paulo Nobre. No começo, o Paulo Nobre ainda teve que meter algum dinheiro para fazer crédito. Para arrumar casa. Mas com a lei especificamente, o Palmeiras ele faz contratações pontuais, às vezes certas, às vezes erradas, faz contratações pontuais, está usando muito a base. E está ganhando dinheiro com a base e ganhando títulos. Será? Porque todo mundo sabe que é um interesse muito grande também fazer negociações. Quanto maior a negociação, mais tem nego levando dinheiro. Então, precisa isso? E quando eu estou falando, tem de tudo. Tem empresário, tem jogador, tem assessor, tem um monte de gente. O único questionamento é o seguinte: o Palmeiras, ele vem vendendo muito bem. Tem a grana do Endrick, que entrou, que é uma patelada de grana, né? É bizarro, assim, o valor e talvez merecido. A gente vai ver mais pra frente do Endrick, que já é um baita de um jogador, sem dúvida nenhuma. O Arthur vendeu muito bem, mas da mesma forma que vende muito bem, gasta-se muito em jogadores que não são desse impacto. Entende onde eu quero chegar? Porque assim, você pode também, já que tá sobrando dinheiro, você não precisa, mas você pode trazer uma baita contratação, um cara diferente. Por exemplo, Borré, Alário, jogadores de ataque, são jogadores que mostraram muito mais do que o Flaco Lopes já mostrou na vida. Aí você pode fazer um investimento como esse ao invés do Inter, por exemplo. Mas o Flaco Lopes, a contratação do Flaco Lopes é uma contratação, pelo que eu entendi, com o intuito de repasse. Dentro daquele perfil que você falou. Jovem. Para você repassar. O Borré e o Alário não têm idade de repasse. Mas aí é que tá. Você faz a contratação para resolver o problema do ataque que vai acontecer lá na frente com a saída do Ender. Será? Não sei. Eu não tenho dúvida que o Borré e o Alário seriam contratações assertivas
para essa ausência do Endrick. Aí você contrata agora, já começa a inserir ele no time. Então, já que não tá gastando tanto, você pode fazer um gasto um pouco maior para resolver os problemas. Pode, mas eu não sei. Precisa ver qual é a ideia do treinador. E eu acho que o Flaco ainda continua sendo uma boa aposta. Eu também acho. Eu não desisti dele, não. Eu também não. Eu acho que Eu achava que ele tinha que ter mais tempo. Também acho que vai ter, né? mais vezes. Agora vai ter. Agora vai ter. Provavelmente, se bem que não tem nada a ver o jogo do Flaco Lopes com o jogo do Endrick, né? Nada. Porque quando toda a coletiva da Leila, né, a última que ela deu, ela sempre fala, ó, eu só contrato, não é eu que contrato, eu faço cheque. Tem aí o pessoal de análise de desempenho, nossa comissão técnica, nosso treinador, eu vou e assino, não é eu que compro. Passa por isso tem que tudo. explicar para ela, né? Não, ela fala isso e ela assina. Então, quando chega o Flaco Lopes, ele é contratado por 10 milhões, é com o aval do Abel e de todo mundo que o análise de desempenho. Por isso que eu falo que ele tinha que ter mais tempo. Eu também Um jogador acho. de 10 milhões, Não, ele tinha que dar mais tempo. E ela, antes de meter mais uma grana, falou: aquele lá não virou. O Atuesta não virou. O Palmeiras, as contratações do Palmeiras, na verdade, elas não. Né? Mais A ou safra menos. de 22 O Richard Hill foi uma boa sacada. foi 1 milhão e pouco Barato, de dinheiro, barato. baratinho. Ela fala, pô, o que deu certo custou menos. O que Foi, deu exatamente. eu vou investir mais. Que a turma de 22, a geração 22, que tinha lá Tabata, né? Foi um jogador que não, enfim, que não vingou, o Atuesta, que a gente citou, o Flaco, o Merentiel. Então a turma de 22 não foi lá tão bem. Isso. Mas a turma de 23, o Arthur, que não era o jogador dos sonhos, o Palmeiras vendeu com lucro. Ainda ganhou o título. E Campeão 22, Brasileiro. a Leila soltou o cofre. Foi. 23 ela segurou. 23 funcionou mais que 23. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes, para algumas contratações, você gasta demais, sendo que você poderia gastar em coisas mais assertivas. Assim, a gente tá falando, mas obviamente quem faz o pedido, como disse o Vamp, não é a Leila que fala assim, pô, eu acho que tal jogador, acho que o Atuesta joga muito bem, acho que o Tabata vai... Não, é o departamento de scout, o próprio Abel Ferreira, a comissão técnica, eles sabem muito mais como funciona o Palmeiras do que qualquer um de nós que tá aqui, que tá assistindo, tá tudo certo. Mas tem algumas contratações que são muito caras, né, que acabam sendo muito caras e que poderiam ter opções melhores no mercado, gastando o mesmo, um pouco mais, e que solucionariam os problemas. Porque a gente lembra dos casos positivos, né, e daquelas peças em que o Abel consegue transformar muito mais do que elas são. Por exemplo, Rony teve grandes momentos em Libertadores. É um jogador fantástico? Não é. Breno Lopes, quantas vezes já não decidiu? David, quais foram os jogadores que decidiram Libertadores pro Palmeiras? Daverson e Breno Lopes. Mas é por isso que a Leila não bota dinheiro. Tem mais uma coisa. Isso aí. Tem mais uma coisa. Por exemplo, eu quero comprar um carro, aí eu vou lá, aquela carinha humilde e tal, o cara me faz um carnezão desse tamanho, porque, né? Vai o Vampeta, à vista. O cara quer à vista, pede mais caro. Fala, esse tem bufunfa, esse tá cheio da grana, então o Vampetinha vai ter que pagar mais caro. O que eu quero dizer, pro Palmeiras é mais caro. É isso aí. Pro Palmeiras, pro Flamengo é mais caro. Então, alguns times, quando tu não sabe que tem dinheiro, é mais caro. Não tem. E o mercado está inflacionado. Eu acho que o mercado realmente está muito inflacionado. Sim. Mas, independentemente disso, alguns times é mais caro. Só que a tia Leila falou, eu pago justo, eu não pago. Ela que não é, digamos, a expert em análise técnica, mas é indiscutivelmente quem melhor entende de grana. Nessa entrevista que ela deu essa semana para as mulheres, é um momento que ela falou, né? Porque hoje em dia qualquer jogador médio custa 5, 6 milhões. É isso aí. Ensinaram ela o que é o jogador bom, o que é o jogador médio, e ela fala, olha, esse aqui eu não vou, por esse aqui eu não vou assinar o cheque. E tem outra coisa divertida que começa a acontecer no Campeonato Brasileiro, aqui no futebol brasileiro, são os novos players. Hoje, por exemplo, a gente viu agora, nesse último mercado, o Bahia olha e fala, eu quero disputar esse jogador. Eu quero o Caio Alexandre, que era no Fortaleza, todo mundo quer. Eu não vou liberar o Cauli. Eu não vou liberar o Cauli. O Palmeiras quer, eu não vou liberar. Então, é óbvio que isso também inflaciona. O que para o mercado é muito bom, né? Principalmente para quem vai vender. E para o Bahia, ele está mostrando que ele tem ambição. Agora ele tem um respaldo diferente.
O que vai ser infernal para essa turma de endividados feito Corinthians e companhia. Verdade. Vai. Não, aí vai ficar pior, né? Pra você Lógico. desesperado, você tem que gastar mais. Exatamente. E aí, o pior é que gasta. Então, O pior é que gasta. Quem não tem é que gasta. Esse é o problema. A gente tá falando aí do Internacional, eu não sei exatamente a situação do Internacional, mas ele, teoricamente, não teria pegada para brigar com o Palmeiras, para brigar com o Flamengo. E quer brigar. Ele fez uma janela ótima. De novo. Mas é uma jogar janela arriscada em Libertadores, questão né? de grana também. Exatamente. Foi feito um E sem investimento- jogar Libertadores. Por isso que eu tô falando. Foi feito um investimento. Acho que vai muito apostar grande. tudo pro brasileiro, que não vai jogar Libertadores. Então, Internacional. por isso que eu tô falando. Sul-Americana dá para passar. A disparidade é muito grande. Eu cubro o São Paulo, o Flávio falou aqui, os últimos 2 anos foram de Sul-Americana para o São Paulo. Dá para jogar com time reserva na fase de grupos. Você vai passar. Ainda mais que o segundo lugar ainda, na pior das hipóteses, pegou o segundo lugar, vai para uma repescagem. A chance é muito grande de você poder jogar 6 jogos com um time reserva e passar em primeiro na Sul-Americana. Então o Inter já tem isso daí. Copa do Brasil vai avançando conforme dá, uma boa premiação. Brasileiro, mas o Inter vai para um tudo ou nada, hein? Foi feita uma janela de risco. Esse é o problema do tudo ou nada. O problema aí é o nada. Como é que ela vai pagar isso aí? Mas por esse é que, o problema que o do Inter pode Inter. gastar mais do que o Palmeiras? Não é que Isso, não é isso. Diz não que é já tá pode. usando aquele dinheiro daquele contrato de 50, de 50 anos. Então, Mas aí Tá metendo nova a mão. história. Você O problema é o tá, seguinte, tá contratando, tá fazendo uma dívida para um cara que vai pagar que nem nasceu ainda. Mas, O presidente do problema Flamengo é o quer seguinte, 50 O anos. problema é o seguinte, o Inter não pode fazer esse movimento de gastar mais, porque ele não é um time com uma saúde financeira tão maravilhosa. Há uma disparidade nos patrocínios. O patrocínio do Inter, isso não é desqualificando, mas é um patrocínio regional, patrocínio master. Patrocínio de um Banco do Sul, que geralmente faz isso, né? Patrocina os 2 do Sul, tem um negócio legal de regionalismo deles, enfim. Mas o Palmeiras tem grana para fazer um investimento mais alto. O Inter foi para um tudo ou nada. Se o Palmeiras gasta o mesmo tanto que o Inter, o Palmeiras não está indo para o tudo ou nada. O Palmeiras pode fazer mais investimentos. Mas aí por que, Esse é que o o ponto. Palmeiras tem dinheiro? Porque ele não vai para tudo ou nada. Entendeu? Isso é que eu quero dizer. Mas o tudo ou nada do Palmeiras seria investir muito E mais. tem mais uma Investir. outra coisa. Mas aí, o Palmeiras Então- ele tem um sistema eu diria até de compliance mesmo. Ele tem limites de gasto, o clube tem que manter a saúde financeira. A gente esquece, é muito rápido a gente esquecer. Mas o Palmeiras já comeu pão que o diabo amassou lá, gente, há pouquíssimo tempo. Já. Foi esnobado pelo pai do Marcelo Moreno e tal. Foi. Não podemos esquecer disso. Que ano o Paulo Nobre entrou no Palmeiras? Ele entrou no início de 2013. 13. São 10 anos. Há 11 anos ele atrás, entra na o Série Palmeiras B. estava comendo pão que o diabo amassou. Ele entra na Série B. Ele entra na Série B. Então foi 2013. Então ele reconstrói o time lá. Pois Depois o time de 14 quase caiu. E o time de 15 ganha a Copa do Brasil. Então, o Palmeiras começa a se alinhar, então, 15, 16. Isso aí. Então, Mas gente, ele... E não pode esquecer isso. Senão Não. E você aí, vai pro buraco de novo. uma coisa... Então, claro que o torcedor às vezes não entende isso, mas uma coisa é aquela visão de urgência, de querer dar uma satisfação para o torcedor a qualquer custo. Outra é a visão de longo prazo. 2025 o Palmeiras vai jogar Copa do Mundo de Clubes. Final de 2024, vence o contrato de patrocínio. Vai ter uma licitação. Então, isso quer dizer que provavelmente em 2025 o Palmeiras vai ter muito mais dinheiro de patrocínio, porque o contrato vai ser renovado em outras bases, e vai ter o super cachê aí que a FIFA vai pagar para os times que vão jogar o Mundial. Então, uma empresária como a Leila, com visão de médio e longo prazo, provavelmente ela deve estar olhando e falar: Bel, nós temos um belo elenco, uma bela base e tal, não sei o quê. E em 2025 nós vamos ter essa bela base, mais muito dinheiro a mais de patrocínio renovado e da grana da FIFA. Então, para quem enfiar o pé na lama agora? Meio que assim, dá uma segurada agora para depois a gente poder reforçar ainda mais. Até porque o ano que vem certamente vai ser um ano, em relação à grana, muito mais confortável. Entra o dinheiro da FIFA e entra o dinheiro do novo patrocinador. E aí deve entrar dinheiro de Luiz, Guilherme, Estevão, essa galera toda que o Palmeiras certamente vai acabar vendendo daqui a pouquinho. Até a grana também do Hendrick, né? O Hendrick não é toda a vista, sim, né? Sim, exatamente. Então,
não tem afobação, né?